Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, sou vice-diretor do Colégio Interativa, unidades de Colombo e Santa Cândida. Hoje é mais um dia do nosso videocast, o Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje nós vamos bater um bate-papo bem especial, bem legal, bem descontraído. Hoje eu estou aqui com duas alunas da terceira série do ensino médio, que é a Isabela e a Lorena, e elas vão contar para nós um pouquinho da performance delas no ano passado no Enem, né? Nós tivemos a Lorena com a nota 960, né? E a Isabela com nota de 860, né? Isso como treineiras. Então, esse ano é para valer, né, meninas? Mas treino é treino, jogo é jogo, mas é bacana ir no treino, e elas foram muito bem nesse treino, né, como treineiras, né, assim como outras alunas também, né, que também foram muito bem, e hoje elas vão trazer um pouco aqui da experiência delas, como treineiras, no ano passado na segunda série do ensino médio, e como alunas da terceira série desse ano, de 2025, e como elas vão vivendo aí, contando o dia a dia delas até chegar, né, no grande momento, né, meninas, que é lá em novembro, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco, vou começar pela Lorena. Lorena, me conta um pouco aí para a nossa audiência, para os pais, para os alunos, para todo mundo que vai assistir, né, no nosso canal do YouTube, como que foi mais ou menos a sua rotina de preparação? Depois a Isabela conta também a dela, até vocês chegarem lá no momento. Se teve algo diferentão que vocês fizeram, ou se foi assim, levando ali com compromisso e responsabilidade? Eu acho que assim, no começo, até o preparatório, a gente não estava tão focado em estudar para o Enem. A gente sabia que tinha o Enem, sabia da dificuldade que era, mas não estava focado em estudar. Sim. Mas durante o preparatório, eu vi que a gente se esforçou muito. A gente comenta bastante sobre que teve muitas questões no preparatório que tinham no Enem. Então, foi tiro e queda. A gente tinha no preparatório e viu no Enem e de quebra acertou. Para mim, foi um baque muito grande tirar 960 como treineira, porque eu tinha 2 anos de redação só, que era o Matheus que dava, e eu eu achava que eu não sabia escrever a redação para tirar 960. E foi uma coisa muito legal. Eu até mandei mensagem na hora que descobri para Isa. Foi muito legal, foi muito importante. Mas assim, eu acho que não teve algo excepcional de estudo que a gente teve, além do preparatório, que foi muito bom, que deu a base, assim, pro Enem. Explica para o pessoal o que que é o preparatório. O que foi o preparatório? Foi uma semana, duas eu acho, na Sim. verdade, foi, que a gente teve vários aulões na parte da noite. Então, os professores vinham, davam uma matéria, eles explicavam o que caía no Enem, faziam uma média dos conteúdos, e eles davam esses conteúdos que mais caíam pra gente. Daí, questões. Então, de todas as matérias, assim, as mais importantes, matemática, biologia é muito importante, química, até sociologia, grafismo, teve, inglês. Então, assim, foi muito importante o preparatório pra gente. O preparatório é muito legal. E a gente já tá até ansioso pro próximo desse ano. Que bacana. Isabela, você também performou muito bem, né? Conta para nós um pouco aí se teve alguma receitinha mágica. Então, eu acho que o principal, na verdade, foi essa questão de não ter a pressão. Sim. Ser treineiro foi essencial, porque a gente sabia que não estava valendo, né? Não era esse que a gente ia colocar em jogo. Então, essa leveza em fazer a prova sabendo que estava tudo bem, que era o primeiro, que era um E teste. tudo bem e mal. Tudo bem e mal, acho que foi super importante, porque você não sente aquela pressão de, eu preciso ir bem, eu preciso ter uma boa nota, porque eu preciso passar em uma faculdade. Então, eu acredito que o fato de ser treineiro também foi um pró muito grande. O preparatório, com certeza, foi essencial. Muitas coisas que caíram em geografia, em química, que a gente viu que caía bastante. E, assim, a gente acreditava que ia chegar lá e ia ser um absurdo, e as questões eram muito difíceis, que a gente não ia saber nada. E quando você chega e vê que aquilo você viu uma semana antes, 2 semanas antes, nossa, alivia. É fresquinho, né? Dá um quentinho, assim, você fala, ufa, Alívio, né? eu sei sobre o que se trata. E acho que uma coisa também que ajuda muito é essa questão da turma, esse senso de comunidade. Tipo assim, tá todo mundo lá pelo mesmo motivo, com a mesma razão, todo mundo dando o seu melhor. Então, assim, o apoio tanto da Lorena quanto de outros colegas, mesmo dos professores que entendem das nossas dores, né?
também é essencial, assim, conversar, falar, ai, olha, eu não fui tão bem nessa situação, eu preciso melhorar nisso. O estudo em grupo, ele ajuda, né, tem seus pontos positivos e pontos negativos. Então, com os colegas também é essencial, assim, aquilo que o outro sabe, você não sabe, e aquilo que você sabe, o outro não sabe. Então, acho que essa questão de não ter a pressão nos ajudou Foi muito. determinante. Foi, com certeza. Então vocês recomendam, assim, fortalece essa tese que o treineiro é essencial ele fazer, né? Muito. Eu acho que nem ser só o treineiro no segundo ano. Sim, Porque começar na primeira série. você pode até fazer antes o treineiro Sim. pro Enem. Então, a partir do momento que você consegue fazer, você vai. Porque quando você fizer pra valer, você vai estar muito mais calmo, muito mais ambientado, porque você sabe como aquilo funciona. Você não está tão nervoso como se você estivesse fazendo da primeira vez. E eu acho que é super importante fazer. Até porque na primeira vez, assim, tem aquela questão, é um evento fazer o Enem. Sim, é. Então, assim, talvez começar na primeira série, aquilo perca um pouco essa questão, fique mais rotineiro, mais cotidiano. Sim. Você já tem uma relação com a prova, né? Você já sabe o que vai ter, mais ou menos. Todo ano vai criar Isso faz alguma diferença, coisa, né? faz muita diferença. Chegar, né? Aquela questão de portão, né? De entrar. Até para você saber os esquemas, por exemplo, vou falar uma situação pessoal que aconteceu comigo. No meu segundo dia de Enem, o meu celular tocou. E por sorte, muita sorte, eu não fui desclassificada porque ninguém ouviu. Então, assim, foi uma situação que você fica nervosa, né? Você não sabe o que fazer. Mas por muita sorte, aquilo aconteceu na primeira vez. Não tava no jogo. Você fala, bom, da próxima vez eu nem trago o celular, né? Vou deixar em casa pra ter certeza que não vai ter esse problema. Então, assim, se for pra ter problema, deixa pra ter no treineiro. Sim. Você já sabe daí, quando você for pela segunda vez, pela terceira vez, você já sabe como aquilo vai acontecer. Você já sabe que tem que chegar antes, que você não pode comer nada pesado, que uma noite de sono bem dormida é muito importante, é essencial pro teu foco, que, sei lá, de meia em meia hora você precisa ter um intervalinho, vai do banheiro, essas coisas que no primeiro a gente vai aprendendo. E daí no segundo você fala, bom, eu já me conheço, eu já fiz uma prova tão grande assim, então eu sei algumas coisas que eu preciso fazer para que o meu desempenho seja o melhor possível, né? Acho isso também é essencial, assim, pela primeira vez para você aprender, Sim. não só as coisas da prova, mas como se comportar diante disso, né? Isso. Legal. Vamos falar um pouco sobre a redação que vocês fizeram, né? Conta um pouco, como é que foi? Qual foi o tema? Relembra o pessoal e Tá. como que foi? O tema era heranças africanas, né? Desafios para valorizar a herança africana no Brasil. E qual era a relação de vocês com esse tema no decorrer do ano? Tinha tido algo que Eu acho que a gente teve muito pouco sobre. especificamente Eu acho pouco, né? A gente falou muito sobre clima, questões ambientais. Por conta do que aconteceu, né? Do Rio Grande. Rio Grande do Sul, muita gente acreditava de que iria cair coisas climáticas, né? E isso é até importante, porque a gente nunca sabe o que vai cair. Que a gente até faz chutes, mas... A gente chuta bastante. Então, quando a gente chegou lá e viu que era isso, a gente ficou meio assim... O que a gente vai escrever? Até a gente comenta que os textos de apoio, que são os textos que o Enem coloca pra gente fazer a redação, eram muito ruins. A gente não tinha dado, a gente não tinha exemplo, não tinha nada. Era um texto explicando o que a gente já sabia. Bem Então, básico, que né? não precisaria ser usado. E muitas vezes a gente até fica muito preso nos textos motivadores, tipo, eu vou chegar lá e vai ter uma informação, mas a gente precisa ter um conhecimento geral prévio, né? Eu acho que a nossa sorte é que foi um tema que tem uma relação direta com um problema que a gente tem hoje em dia, que seria o racismo, né? Que todo mundo conhece. Todo mundo, pelo menos, já viu um vídeo Sim. ou leu uma história que relata algo sobre isso. Então, isso ajudou bastante, mas ainda assim foi um desafio grande escrever a redação. E eu acho que é muito importante, a gente sempre tem aquelas técnicas para escrever a redação. A gente lê o tema, fica pensando naquilo e volta a fazer a prova. Sim. Deixa a redação de lado. E aquilo você vai conseguindo lembrar. Vai amadurecendo ali, né? Você vai conseguindo lembrar de exemplos, de filmes, de N coisas enquanto você faz a prova. Então, isso ajuda bastante. E você
Como é que fala quando a gente organiza o tempo? Cronometrar o nosso tempo é muito importante. Porque tem que fazer a redação, tem que responder as questões, tem que preencher o gabarito e tudo isso demora muito. Então, saber fazer certinho no tempo certo é muito importante também. Acho que não ter pressa também. Porque, assim, acredito que a estratégia de nós duas tenha sido pegar a prova, ler o tema, ler mais ou menos o que tem nos textos motivadores e voltar. Talvez separar ali que sejam uns 10 minutos para você colocar uma estrutura, o que você já pensou de cara. Vai fazendo as questões, chegou no meio da prova, escreve mais ou menos o que você pensou nesse tempo. Mas administrar o tempo e, assim, não querer correr. Porque não adianta você acabar antes. Se afobar é pior, Não, né? fica o máximo de tempo que você consegue na sala, porque essa é a melhor coisa, ter calma. Às vezes você vai preencher o gabarito sai errado. E aí, o que você faz? Não precisa de Vai embora só na hora que vai liberar todo. não pressa, não tem medo. Pense que aquele é o lugar que você vai ficar ali 5 horas. E ali você tem que Você pensar fica naquilo. pensando. Precisa ter uma relação. Internalizar isso, né? Vou ficar aqui, então vou aproveitar esse tempo, né? 5 horas eu Vou sair só quando me mandarem, né? É isso. E assim, sobre essa questão de administrar tempo, até quando o professor Fulgêncio veio aqui, né, dar palestra, né, pro segundo e pro terceiro, uma coisa que ele falou que é muito essencial é que o Enem, ele valoriza mais as questões fáceis. Não é difícil. Então, se o aluno sabe uma questão fácil e não sabe uma questão difícil, tá dentro do esperado. Sim. Agora, se ele consegue fazer uma questão difícil e não consegue fazer uma questão fácil, isso tem alguma coisa errada. Sim. Então, não ficar muito tempo parado nessas questões que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai, faz aquilo que você já sabe de cara, aquilo que você lembra, aquilo que você consegue resolver 5, 10 minutos. E aquilo que é mais difícil, você deixa circulado, deixa separado, anota em algum lugar as questões que você vai ter que voltar para fazer. Porque tem a possibilidade, é muito tempo de prova, mas tem a possibilidade De você perder tempo. não conseguir acabar. Sempre tem gente que vai ter mais dificuldade, tudo bem também, não tem problema. Mas assim, não ficar focado naquelas questões que você sabe que vai acabar perdendo tempo e talvez nem consiga responder. Então, acho que é essencial, assim, administrar essa questão da prova de dificuldade das questões. É a tal da TRI, né? A TRI vai entender que você chutou. Se você acertar uma difícil e não uma fácil. E é tão básico isso, né? Mas a gente que acompanha há muitos anos, a gente sempre percebe isso, aquela preocupação em resolver difícil, né? Porque a gente acha que é difícil. Exatamente. Então, vai no fácil e vai por etapas, né? Que o aluno vai ter mais êxito, né? Vamos falar um pouco agora de 2025, né? Virou o ano, vocês foram muito bem, começou de novo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco assim, depois dessa performance muito boa, que vocês tiveram a notícia há pouco tempo, foi agora em março. Eu brinco que eu gastei minha sorte ano passado. Que esse ano eu tô vendo que não vai ser a nota. E olha, Uma pressão né? A gente já fica... Sim. Eu brinco que eu gastei minha sorte. Não fala isso. Não é isso. Fala um pouco assim da rotina. Primeiro, mudou alguma coisa? Vocês interpretaram que precisava mudar, né? E como tem sido isso até agora, levando em conta um pouco essa pressão também? Lorena, começa por você. Eu acho que a melhor das coisas foi começar mais tarde. Mesmo a gente ficando mais tarde em alguns dias na escola, começar mais tarde foi muito o horário de aula, né? Porque... Bota pro público aí. Ano passado... Como normal, todo mundo entrava 7h30. Só que esse ano, a escola achou melhor deixar os alunos do terceiro ano entrarem às 8h20. O que é 1 hora que você tem ali livre para... Foi um diferencial isso. A gente tá entendendo que foi assim um diferencial, né? O tempo a mais pra gente respirar, assim. Mesmo que a gente fique terça-feira até às 6h20 e na quinta até às 5h30, é maravilhoso. Porque a gente tem um tempo pra... respirar para falar, tá bom, é o meu tempo, é o que eu tenho e é isso. Deixa eu só explicar para o pessoal trazer um pouco desse contexto. Essas aulas, a primeira aula que começaria às 7h30, a gente direcionou essas aulas todas para tarde. Então, na terça-feira, os alunos da terceira série ficam na escola, né? Eles têm aula no vespertino, sai 6h20, não é isso? Todas as primeiras aulas da semana, que seriam de manhã, estão à tarde. E na quinta-feira já tem um complemento da carga horária que o ensino médio já tem. Normal. Que já é normal, né? Então,
eu acho que foi bem salutar também. A gente vê eles batendo papo, conversando, e depois entra para a sala de aula. Então, vocês acreditam que isso aí foi muito bom também, né? Com certeza. E assim, a gente tem muita coisa para fazer. Sim. O ideal seria que a gente não tivesse nada além do estudo, né? Sim. Mas é claro Sabe que não é assim que né? funciona. Não é assim. Na que teoria é ótimo, Todo mas na mundo prática, tem, O mundo ideal seria, né? seria isso. só estudar. Mas é meio utópico até. Uhum. Então, assim, tem gente que tá trabalhando, que precisa ficar em casa, sei lá, tem irmão pequeno, precisa ficar em casa. E essa dificuldade de ter bastante coisa para fazer, ela fica mais tranquila quando a aula começa mais tarde. Porque, falando como alunas, todo mundo tem uma tarefa que vai esquecer algum dia. Ou Vai não ficar deu atrasada. tempo. E todo mundo dorme muito tarde também, né? Ultimamente, né? 8h20, assim, fica até melhor o horário pra gente conseguir dormir mais tempo, pra chegar com mais calma. E se for o caso de esquecer algum compromisso, A gente faz esse horário. pega, faz e dá um alívio, sabe? E eu acho que também o essencial é a organização. Voltando à palestra do Fulgêncio, quando ele veio, ele mostrou um cronograma de horários de uma aluna que estava estudando para medicina. E ela ficava 3 dias à tarde na escola, no período vespertino, né? Mas ela organizava de meia em meia hora todos os dias Alguma coisa. dela, de segunda a sábado. Então, assim, não estudar para fora, tipo, eu vou estudar uma coisa na escola e vou estudar em casa para o Enem. Não precisa, a gente precisa confiar nos professores, aqueles profissionais são extremamente qualificados, sabem administrar o tempo deles e a gente precisa confiar no trabalho deles. Sim. Mas chega em casa, estuda aquilo, é uma segunda, estuda aquilo que você viu na quarta. Tipo, para você ter certeza de que Você vai você lembrar. entendeu, fazer questões que às vezes não dá tempo de fazer em sala. Fazer, assim, o material poliedro, que é o nosso material aqui na Interativa, ele... tem 2 livros, né? O do terceiro. O Hexa aqui, ele vem com 3 exercícios a cada capítulo. É um resumidão, assim. E tem o livrão, né? Como a gente chama, que ele vem uma série de outros exercícios. E é interessante fazer os primeiros exercícios de cada capítulo do livrão. Porque você sabe que eles são os mais fáceis, são os mais valorizados no Enem. Então, aquilo você precisa saber. Se você não sabe, volta no caderno, dá uma lida. Pedir ajuda para os professores é essencial, porque não adianta também ficar só na escola e daí você não vai ter dúvidas, vai chegar na hora da prova, você vai ter dúvida, daí não tem muito o que fazer. Sim. Precisa treinar. Exercício é essencial. Um bom material didático, como a gente tem aqui, também faz toda a diferença, Faz né? diferença. Ajuda muito, né? Então, o que elas estão se referindo ao caderno que a gente fala, caderno de sala, onde tem os exercícios e que vocês vão ali seguindo, né? Isso tem sido bem bacana. Isso. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Porque é uma rotina bem exaustiva, né? Hoje em dia os jovens têm muitas atividades, né? E acho que isso também é um diferencial lá na frente, né? Quanto mais você tiver uma infraestrutura de estudo que possa te permitir, lógico, não tem receita pronta, né? Mas vai ter uma probabilidade maior de você ter êxito se você puder dedicar mais, né? Se você já passar por aquilo antes de passar realmente, Sim, na o euro hora. precisa. E hoje em dia também, a jornada de trabalho é uma carga horária bem grande. Então, se você não está acostumado com ter que estudar, ter que fazer N coisas, né? Que seriam as coisas que a gente precisaria fazer no nosso dia a dia, você chega no mercado de trabalho e você não sabe fazer, né? Sim. Por exemplo, eu pretendo cursar medicina veterinária. A Louca é medicina. Como é que você chega para fazer um plantão e você não dá conta de administrar o tempo? Não tem como. Acho que assim, essa parte, por mais que o processo seja lento, seja difícil, seja Tem que passar por aquilo. penoso, aquilo vai te fornecer um resultado no futuro que você sabe que vai ser o melhor possível, né? Então, acho que essa questão também ajuda muito o que a gente espera do futuro. Todas essas coisas que a gente pretende passar com tranquilidade, para não ter que ficar sofrendo na hora que você já estiver lá, sabe? Sim. A gente tem tido um cuidado muito grande na escolha dos professores, né? Fala um pouco deles aí nesse processo aí do ano passado para cá e esse ano também, de dicas, acompanhamento. Então, eu tô desde o começo do ensino médio aqui na escola. Eu tô no primeiro ano, desde que o ensino médio surgiu aqui na escola. A gente tinha professores maravilhosos desde lá. E alguns passaram
por todos os anos e estão no terceiro. Alguns tiveram trocas, o de história, o de biologia, mas que também são maravilhosos. A gente se ambientou muito bem com os professores novos e com os velhos também, porque a gente já sabia como é que eles lidavam com a matéria, como é que eles ensinavam, e eu acho que isso é muito importante. A gente fala que aluno e professor não podem ser amigos, mas isso é totalmente errado e equivocado. Se você não for amigo do seu professor, ele não pode ajudar, porque não tem o que a gente tem. A gente é amiga. Então, nós somos amigas, eu sou amiga da Isabela, sou sua amiga, e eu acho que isso é muito importante para ter uma relação boa com o ano e com a escola. Ter pessoas em que você pode procurar, pode ter um porto seguro. E professor é maravilhoso para isso. Essa proximidade, né? Sim, Todos são muita gente também. Eu tô na escola desde o ano passado, né? E assim, acho que é importante ter tido uma experiência do ensino médio em outra escola e ter a experiência do ensino médio na interativa. E assim, os professores, eu digo, boa parte da minha vontade de estar aqui é pelos professores, porque é o jeito deles, é a forma com que eles explicam, como a gente se ambienta com eles. E assim, as pequenas coisas que vão fazendo diferença, sabe? Tipo, chegar um dia, você não tá muito bem, aquele professor te entende. E ele percebe, e isso que é o mais legal. Importante. Acho que os professores daqui têm muito essa questão humana. Várias das vezes a gente tá tão cansado, o professor entra na sala e fala, nossa, o que aconteceu com vocês? Porque ele sabe, ele conhece a nossa rotina, ele conhece tudo que a gente passa. Assim, professores que já têm experiência com o terceirão, com o ensino médio, que eles já sabem como é que é essa questão, que os alunos estão cansados, que muitos alunos trabalham, que muitos alunos querem chegar em um resultado que é muito difícil, muito disputado. Então, acho que, além da excelência profissional, essa questão humana dos professores faz muita diferença. Com certeza. A gente gosta deles para além da escola, sim, né? Tipo assim, eu quero sair daqui e levar vocês junto comigo. Lembrar de todos eles, né? Porque eles fizeram parte da nossa história. Que bacana. A gente já está indo para o final, mas cabe ainda umas 2 perguntas ainda. Uma escola de performance, a Interativa busca performance, né? É uma escola que busca performance, a gente tem vários alunos olímpicos, mas é bacana vocês trazerem isso. Então, por mais que a escola seja de resultado, que tenha um material didático que puxe, que tenha uma carga horária puxada, né? Essa quantidade de simulados que vocês estão tendo no sábado, é importante também dosar com essa questão humana, né? Então, até para explicar para o pessoal que não é só aquela coisa de estudar, lista, exercício, também tem. Também. Sim. Não adianta ficar focado naquilo, só no estudo, porque daí você não vive, daí você perde total, porque a gente acha que tem que estudar, não dorme, não descansa e continua estudando, porque aquilo vai te ajudar. É totalmente equivocado isso, é totalmente errado, porque isso não vai te ajudar, isso só vai piorar a tua desenvoltura, você não vai conseguir estudar da forma correta, você só vai ficar cansado e é totalmente errado você achar que... A gente já ficou muito tempo estudando e não saía, e trocou sair por ficar estudando, e é totalmente errado. Lógico que tem que estudar, que não dá só pra farrear a vida, Uma balança. mas tem que balancear mesmo. Nessa perspectiva aí de ter um terceiro puxado, fala um pouco do trote, como que equilibra um pouco, até para trazer um pouco de leveza, né? Então, eu acho que desde o ano passado já a gente conversava muito de como ia ser o terceirão, do que a gente queria fazer para aquilo ficar mais leve. E o trote, eu acho que a gente vê em todas as escolas, todos os terceirões, e é muito legal. Até agora, na quarta-feira, na terça, a gente mudou o dia. Vai ter um trote. A gente vai fazer de época ou décadas. Então a gente vai vir característico, não muda a rotina de aula, não deixa de ter aula. Ficam vários personagens estudando isso. Essa é uma coisa muito mais leve, assim, porque a gente consegue se fantasiar, consegue vir, a gente brinca com os professores, grava muitos vídeos. Não, explica isso. Então é toda semana. Todo final de mês. Todo mês, todo final de mês. Eu vi bem bacana que vocês também estavam bem caracterizadas, O né? primeiro foi dia do pijama. O segundo foi de países. Daí você vem característico com a roupa, com os costumes do país. E esse mês vai ser de época ou década. Mas a gente planeja muitos, fazer todo mês. Sim, dia do personagem, dia do Brega. Tem Marcou Minha Infância, só tem no Brasil. E os professores se divertem. Os professores, a gente chama os professores pra virem fantasiados também. E eu acho que isso traz uma leveza muito grande pro dia e pro ano. Isso não perde o foco, né? Não tem nada a ver. Gente, estão lá estudando fantasiado. Sim. É um personagem estudando realmente, como a Isa brincou. E isso é muito legal, porque a gente consegue ficar assim bem, se diverte e estuda ao mesmo tempo. Junta.
une o útil ao agradável. Então é maravilhoso esse E assim, no trote. início do ano a gente acreditava que a única forma de deixar mais leve seria, tipo assim, com o apoio do celular. Tirando foto, essas coisas. Uhum. Claro, isso é muito legal, passar na formatura. Claro. Todo mundo quer, né? Sim. Mas com essa questão dos celulares, a gente percebeu que tem outras formas De se deixar divertir. mais leve, de se divertir. Não ficar tão preso ao registro, talvez. Porque assim, vir fantasiado, todo mundo fica na espera o mês inteiro. Ai, esse mês é tal coisa. A gente compra todo roupa. Todo mundo se diverte. Isso é bacana, né? legal. Acho que precisa desse combustível, né, gente, para tocar o ano, porque realmente a rotina não é fácil, né? Não. A gente tá caminhando pro final, vou pedir para cada um de vocês, assim, dá uma dica, o que é que você, para quem tá entrando no ensino médio agora, na primeira, aqui na Interativa, ou na segunda série, qual seria a dica aquela dica valiosa que talvez você não tenha feito, ou fez e deu certo, que você daria para eles? Começa com você, Isabela. Eu acredito que uma coisa que me ajudou muito do final do ano passado para esse ano foi fazer resumos. Porque o terceirão, né, o terceirão extensivo, ele é meio que o resumo dos 2 primeiros anos de ensino médio que você fez. Então, fazer esses cartõezinhos que você coloca coisas-chave. Porque você não precisa saber o conteúdo inteiro, a fundo, principalmente, por exemplo, história. História é uma matéria que é difícil, você precisa ter um conhecimento, mas você não precisa saber detalhes. Às vezes, uma coisa ou outra que é importante. Então, eu sinto que comecei a fazer isso no meio do ano passado e me ajuda muito. Para início de provas, quando você vai ter uma avaliação, e até mesmo assim, eu sinto que eu vou chegar lá no Enem e eu vou ter os meus cartõezinhos, e eu vou pegar aqueles que são essenciais, que caem sempre, você vai dar uma lida e você vai falar, eu sei isso. Então, acho que isso ajuda muito. E outra coisa, assim, falando agora no momento da prova que me ajudou, por incrível que pareça, parece uma coisa boba, mas eu levei uma caixa de uva verde sem semente. Essa é a minha dica. E me ajudou muito, porque como você fica nervoso, você precisa fazer alguma Mastigando coisa, sempre. você precisa mastigar. E também não dá pra se levar um pote de feijoada, né, pro Enem. Então, eu levei um pacotinho com uma fruta que é uma porção que você come rápido, você pode estar o tempo todo ali comendo e que te ajuda também a ter uma concentração maior. Então, dica de ouro, me ajudou muito e parece bobo, mas isso é interessante, assim, essa questão da alimentação, porque você vai ficar muito tempo na prova, isso é cansativo, então ter alguma coisa ali de fácil acesso para você estar mastigando, para não ficar tão nervoso, ajuda muito. Que legal, boa dica. E você, Lorena, que é o seu diferencial? Eu vou fugir total dos estudos. Pra mim, o importante pra você ter um Enem tranquilo é uma base. Seja familiar, seja amigo, seja escola. Porque eu acho que isso foi o que me ajudou muito. A Isa tá comigo, assim, ela sabe tudo que eu passo. Então, ter a Isabela foi muito importante pra mim. A minha mãe, o meu pai, eles sempre falaram, você não precisa passar em medicina. É porque você quer. Ninguém tá te obrigando ou te desafiando a fazer algo que você não queira. Tem outros caminhos também. É porque você quer fazer a medicina. Então, eu acho que isso foi muito importante pra mim. Sempre ouvir. A Isabela mesmo falava, você não precisa passar. Se você passar, ótimo. Se não passar, ótimo também. Então, ter essa base, eu acho que é muito importante. Você sempre ter alguém lá falando, tá tudo bem. Se não der certo, você vai tentar de novo e vai tentar de novo. Até se você não quiser mais, ótimo, é a sua escolha. Porque é o que você vai fazer o resto da sua vida. E se você quiser mudar lá na frente o que você quer fazer, muda também, porque é o seu direito. É você que vai viver aquilo. E na prova, eu levei muito chocolate. Chocolate, bala doce. Porque o doce, quando você... se você comer ele antes, ele não é uma boa opção. Porque daí você vai ficar cansado. Mas se você comer durante a prova, ele aumenta o seu pico de atenção. Então é muito bom o chocolate. Então uma diquinha de ouro também é levar chocolate, porque para comer durante a prova, porque aquilo aumenta o seu pico de atenção. Daí você fica mais ligado e consegue desenvolver melhor as questões, a redação e Que etc. legal. Muito bacana. Foi um papo bem gostoso, viu? Gostei muito de conversar com vocês, como sempre, né? E acho que vocês trouxeram aqui, nossa, dicas valiosas mesmo, né? De ouro, né? Para quem tá nessa jornada aí, né? Vocês têm uma jornada pela frente, desejo, assim, toda sorte, né? A gente vai estar junto aí durante o ano.
E para a turma também que está vindo, né, que vai fazer também, eu acho que quem assistir vai poder ter aí esses exemplos de vocês para melhorar, né, buscar melhorar essa performance, né? Acho que cabe em outros momentos a gente conversar mais também sobre essas dicas e sugestões, né? Então a gente vai voltar em outros momentos, sim, tá? Então quero agradecer você, Isabela, parabéns mais uma vez pela nota do ano passado. Tenho certeza que vai ter muito sucesso. Lorena também, mesma coisa, meus parabéns em nome da toda Interativa. É um privilégio a gente ter vocês aqui na escola, né? Não só pela performance, né? Mas pelas pessoas que vocês são, né? Então, agradeço muito, tá? Obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo espaço também, né, que a gente teve para poder contar um pouco Sobre a trajetória, assim. da nossa experiência, que pode não parecer muita, mas tem muita vivência. Não, já tem uma boa experiência. No final aí da trajetória escolar, acho que é importante. Que legal. Uma coisa só que eu quero pontuar, que eu esqueci, isso do reconhecimento da escola. É muito importante a escola reconhecer os bons alunos que tem. A gente vive brincando, eu brinco falando da minha sorte, mas a escola é um pilar muito necessário para isso. O reconhecimento. Vocês irem falarem com quem tirou uma nota boa, reconhecer que aquela pessoa teve um esforço para tirar aquela nota, para fazer aquilo. E eu acho que o reconhecimento da escola é maravilhoso. Até porque as notas nos assustam, então a gente precisa ter esse amparo, né? Eu acho isso muito legal da escola em si. É um incentivo, né? Que legal ouvir isso. Agradeço também. Obrigada, viu, Marcelo? A gente que agradece, tá bom? Foi um prazer. Quero agradecer também vocês que nos assistiram, né, em mais um videocast, né, o Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau!